Olá, bem-vindos a esta análise detalhada sobre otimização de armazenagem. Sabe aquela imagem clássica que vem à mente quando a gente pensa em um estoque? Aquela sala meio escura, empoeirada, cheia de caixas esquecidas num canto? Pois é, podem esquecer isso. O material que vamos destrinchar hoje muda completamente essa visão. O armazém moderno não tem nada a ver com um quarto de despejo. Na verdade, ele é um motor operacional dinâmico, uma máquina onde cada metodologia se encaixa perfeitamente, quase como as engrenagens de um relógio suíço. Bom, vamos mergulhar direto nisso. A nossa agenda de hoje está dividida da seguinte forma. Primeiro, a base de tudo, que é o 5S. Depois, gestão visual com Kanban. Em terceiro, o just-in-time e o ponto de pedido. Aí passamos pelas práticas gerais de controle e, para fechar, treinamento e sustentabilidade. É basicamente uma abordagem de blocos de montar, né? A gente parte da ordem física fundamental até chegar no gerenciamento mais complexo do fluxo logístico. Então, começando pela nossa primeira sessão, a base do estoque com o 5S. Como a gente viu na agenda, é praticamente impossível pensar em técnicas avançadas sem ter uma fundação física muito bem estabelecida. Mas o que é o 5S, afinal? É a metodologia organizacional que serve de base para melhorar a produtividade. Como? Reduzindo aquele tempo chato de busca por materiais e, claro, aumentando a segurança. Para vocês terem uma ideia, existem estudos mostrando que uma equipe pode perder até um terço do dia de trabalho só procurando coisas no estoque. É muita coisa. Então, o 5S atua como a manutenção diária desse nosso motor de armazenagem. Sem ele, a operação simplesmente engasga. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói em 5 passos super lógicos. A gente tem o Seiri, que foca na utilização, o Seiton, focado na organização, o Seizo, que é a limpeza, o Seiketsu, a padronização, e por fim o Shitsuke, que é a disciplina. É fascinante notar como um pilar se apoia no outro, sabe? A gente parte de uma simples separação do que é útil e chega numa disciplina rigorosa e de longo prazo para manter tudo rodando redondinho. Mas na prática, o que torna isso realmente interessante é a estratégia de layout. Tirar itens obsoletos é o feijão com arroz, claro, mas pensem só, colocar os itens de alta demanda, a famosa curva A, estrategicamente pertinho das saídas, isso corta o tempo de movimentação pela metade. Além disso, manter tudo limpo e usar padrões visuais, tipo etiquetas coloridas ou marcações no chão, garante que a equipe inteira opere na mesma sintonia, sem confusão. E lógico, auditorias periódicas são essenciais para manter o sistema vivo e respirando. Avançando agora para a nossa segunda sessão, gestão visual com o Kanban. Com a nossa base agora limpa e perfeitamente organizada, a gente entra numa nova camada, que funciona como o injetor de combustível para controlar exatamente o fluxo das mercadorias. E a regra de ouro do Kanban é curtinha, mas extremamente poderosa. Limite o trabalho em progresso, o famoso WIP. O que isso quer dizer? Que a produção ou a compra de novos materiais jamais, em hipótese alguma, deve começar antes que o sistema dê o sinal verde. É uma mudança de mentalidade fortíssima para combater a superprodução. E a mecânica por trás de tudo isso é muito elegante e, ao mesmo tempo, super simples. Quando alguém retira um item do estoque, um sinal vai direto para o fornecedor ou para o almoxarifado interno. E esse sinal pode ser qualquer coisa. Um cartãozinho colorido, um QR Code lido no celular ou até uma caixa de plástico vazia. O lance é que esse sinal funciona como um gatilho imediato. Ele dispara a necessidade de reposição na hora, se comunicando com a cadeia de suprimentos de um jeito visual e totalmente sem complicação. E é exatamente isso que ilustra brilhantemente os benefícios do Kanban. Ele derruba aquele tempo perdido procurando as coisas, elimina de vez o desperdício mortal de ter estoque parado pegando poeira e alinha os níveis do inventário direto com a demanda real. Ou seja, o fornecimento entra num equilíbrio perfeito e automático com o que está efetivamente sendo consumido no dia a dia da operação. O que nos leva à nossa sessão número 3, JIP e ponto de pedido. Aqui a gente entra nos mecanismos matemáticos e de tempo. E o contraste entre as duas metodologias é bem gritante. De um lado, a gente tem o Just-in-Time, o JIT, onde os materiais chegam na linha no exato momento em que são necessários, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Do outro lado, o armazenamento tradicional, que depende daquela segurança psicológica de manter estoques gigantes e absurdamente caros. Mas olha, vale um aviso sério aqui. O JT exige parcerias incrivelmente confiáveis e ágeis com os fornecedores. Se o fornecedor falhar, a teoria desmorona. As reduções de custo que o JIT traz são impressionantes. A operação passa a exigir muito menos espaço físico, minimiza aquele capital morto
que é basicamente dinheiro parado na prateleira não rendendo nada, e joga lá para baixo o risco de perder produto por obsolescência. É uma lógica bem direta, né? Menos espaço físico e menos excesso significam muito menos capital desperdiçado. Mas vem cá, como é que a operação sabe o momento exato de pedir mais material? É aí que entra a mágica do ponto de pedido, ou ROP, do inglês Reorder Point. Esse é um nível específico de estoque que, quando atingido, engatilha um pedido automático de reposição. Pensem nele como um sensor automatizado do nosso motor, fazendo a ponte perfeita entre o que a gente tem na prateleira agora e as futuras entregas lá do Just in Time. A fórmula pode até parecer um pouquinho intimidadora no começo, mas confia em mim, ela é super lógica. O ponto de pedido é igual à demanda média diária, multiplicada pelo lead time, que é o tempo em dias que o fornecedor leva para entregar, e tudo isso somado a um leve estoque de segurança. Essa matemática prova que o ritmo que a gente consome todo dia, somado à velocidade do nosso fornecedor, dita absolutamente o que o armazém precisa ter. Só que, pessoal, fica um alerta absolutamente crucial. Alta precisão aqui é tudo. A fórmula do ponto de pedido simplesmente não funciona se os dados do sistema não forem impecáveis. Sem uma acurácia altíssima, a operação corre o risco gigantesco de enfrentar falta de produtos, a temida ruptura de estoque ou, no pior dos cenários opostos, acabar com as prateleiras abarrotadas, destruindo completamente todo o propósito de ter um método enxuto. Seguindo em frente, vamos para a nossa quarta sessão, práticas gerais de controle. Para manter todos esses sistemas sob um controle rigoroso, a classificação ABC é uma prática de ouro. Afinal de contas, nem todo inventário é criado igual. Os itens da classe A têm alto valor e alto giro. Eles exigem prioridade máxima e um controle super estrito. Já os itens da classe C têm um valor bem menor, então podem ter controles menos rígidos. A grande sacada aqui é focar a energia gerencial da equipe de forma inteligente, concentrando o esforço exatamente onde o impacto financeiro é maior. Outro contraste fantástico nessa área de controle é entre os inventários cíclicos e as velhas auditorias anuais. Pensem bem, enquanto a auditoria anual é aquela coisa massiva, caótica, que interrompe as operações da empresa inteira uma vez por ano, os inventários cíclicos são baseados em contagens pequenas e frequentes. E é justamente essa agilidade e constância que garantem que o sistema do computador reflita com perfeição matemática o que está fisicamente na prateleira ao longo do ano todo. E a gente não pode esquecer do espaço em si. A verticalização é aquela prática inteligente de usar o espaço vertical para maximizar a área total de armazenamento. Basicamente, é construir a capacidade do armazém para o alto. A gente aproveita cada metro cúbico disponível do galpão antes de sequer cogitar a ideia de expandir para as laterais. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, treinamento e sustentabilidade. Chegamos ao elemento mais crítico de toda essa engrenagem, as pessoas. De nada adianta uma metodologia logística brilhante sem uma força de trabalho capacitada. O conteúdo essencial desse treinamento precisa ser bem abrangente. A equipe precisa entender a fundo a filosofia do 5S para reduzir retrabalho, aprender a navegar nos sistemas Kanban e de WMS com fluidez, saber calcular o ponto de pedido e, claro, garantir a segurança na movimentação de cargas. Esse treinamento assegura que o time não apenas saiba como executar os processos, mas compreenda o porquê de cada regra. E detalhe, esse aprendizado contínuo não acontece só sentado numa cadeira de sala de aula. As metodologias que realmente dão resultado misturam teoria com a prática durante o próprio trabalho, o famoso on-the-job training. Isso sem falar na criação de comitês internos de 5S e no uso de painéis de desempenho que ficam visíveis para todo mundo. É um verdadeiro ecossistema de aprendizado vibrante acontecendo ali mesmo, na linha de frente da operação. Então, o ponto crucial dessa nossa análise toda é exatamente a equação que a gente acabou de montar. Se a gente pega a base sólida do 5S para a organização, adiciona o Kanban e o Just-in-Time cuidando do fluxo e soma com o ponto de pedido, garantindo o controle, o resultado é um estoque verdadeiramente enxuto, ágil e com nível de serviço excelente. Quando todos esses sistemas operam juntos, em harmonia, os custos despencam e a rentabilidade do negócio é levada ao máximo. O que deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. O armazém da sua operação está meramente guardando mercadorias como um centro de custos passivo ou ele já atua como um motor ativo maximizando a rentabilidade de toda a empresa? Depois de ver de perto como todas essas práticas se integram, a resposta fica mais do que evidente.
É hora de repensar o real valor estratégico dos sistemas de inventário, transformando o que antes era caos em um relógio perfeitamente sincronizado. Muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje e até a próxima!